pessoal. Oi, Lê, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Oi, Elisa, tudo bem? Graças a Deus, tá tudo às mil maravilhas aqui. Ai, que ótimo, eu tô super animada porque o bate-papo de hoje, que tema que deixa a gente muito curioso, né? Que transformação radical é essa que a gente vai falar hoje com o Dani, hein? Você tá curioso? Nossa, na verdade, eu tô aqui doidinho pra falar a respeito do tema, mas como é muito spoiler, vamos deixar que ele mesmo apresente isso pra gente, né? Perfeito, vamos sim. Inclusive, antes de você já ficar sabendo como vai funcionar tudo, aproveita, compartilha esse vídeo para os seus amigos, porque coisa inspiradora e com uma transformação radical precisa ser compartilhada. Então, aproveita, compartilha para todos os seus amigos esse vídeo especial e também dá o like, né, Lê? Não, com toda certeza. Além de ajudar no nosso engajamento, é bom que esse vídeo vai chegar para mais pessoas, né? E a gente sabe, notícia boa precisa ser compartilhada. E só você pode Perfeito. nos ajudar nisso e se tornar participante desse projeto lindo que nasce no coração de Deus. Amém, exatamente, Lê. E aí, inclusive, fica mais um spoiler especial. Além do tema que a gente vai conversar hoje, essa é a parte um do tema que o Dani abordou também lá no Congresso da GYC de 2024. Que, inclusive, se a pessoa não assistiu, o que ela tem que fazer, Lê? Conta para nós. Tem que correr direto no nosso canal do YouTube e pegar todas as palestras que tem lá e tudo mais, porque tá incrível demais para ficar sem ver. Exatamente. Então, você vai conferir lá depois, tá? Vai sair um dia atrás do outro. Então, a gente vai falar hoje sobre transformação radical. Amanhã vai ser um conteúdo, depois, no outro dia, também vai sair outro. Aí você já vai aproveitar para ver esse combo especial completo, tá bom? Eu acho que era isso que esse, pelo menos, nesse primeiro momento, esses são os merchants, né, Lê? E aí a gente vai conversando mais para frente, porque eu tô ansiosa, eu tô super animada porque vem por aí. Então, pra gente começar 1000%, Lê, você faz a oração pra gente, por favor? Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por nos ensinar tanto de tantas maneiras. Ensina-nos agora, Senhor, a respeito da transformação radical que desejas fazer em cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a entender a tua participação, a obra que o Senhor tem a realizar na vida de cada um de nós. Usa teu servo que aqui está e que teu Espírito Santo, Senhor, nos leve a uma experiência mais íntima contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então agora a gente vai chamar nosso convidado especial. Tudo bem, Dani? Olá, Elisa. Olá, Leandro. Tudo bem? Que prazer ter você aqui com a gente, viu? Já gosto de dar apelido, porque vocês todos moram no meu coração, então, Dani, mas é o Daniel Costa. Dani, se apresenta aí para o pessoal um pouquinho para falar assim: eu já vi essa pessoa, me é muito familiar, ele já é a cara da GYC, mas se porventura alguém não conhece, puder só compartilhar um pouquinho, por favor. Claro. Meu nome é Daniel Costa da Silva, eu sou casado com a Thalita. Tanto eu como ela, nós somos missionários em tempo integral, no sentido de viajar, se deslocar para cima e para baixo. Atualmente, eu sou vice-presidente da GYC e também um obreiro evangelista. Minha esposa é formada em naturopatia, estou me formando em teologia e fazendo um curso também de psicoterapia integrativa. Nós estamos aqui Uau! para servir e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém, eu tô super animada e assim, Dani, é só tudo isso, que bênção, e que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque a sua vida é incrível. Inclusive, depois a gente tem que gravar um vídeo especial do seu testemunho de vida aqui para a GYC, hein? A gente não pode esquecer de fazer isso, Legal. porque, gente, é maravilhoso, vocês não perdem por esperar. Bom, então, para a gente começar 100% assim, Dani, para a gente entender, né, que quem viu, assim, é a chamada de transformação radical, mas de que tipo de transformação a gente está falando, assim? E por que ela seria tão radical, né? E quando falo de radical, eu penso aí um esporte radical de fazer nas alturas, enfim, mas acho que é de uma transformação um pouco diferente que a gente está falando, não é? Exatamente, né? O Espírito Santo, que é essa pessoa maravilhosa que Jesus nos prometeu e de fato aconteceu, né? Do Espírito vir de maneira plena, ele está em todos os lugares. Ele tem por objetivo convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, esse primeiro aspecto, né, de convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, é convencer o homem de que ele é um pecador e que necessariamente ele precisa de justiça para entrar no reino dos céus. E é interessante que essa transformação radical que nós vamos ler, inclusive, alguns textos aqui da Bíblia e do Espírito de Profecia, ele também deixou, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti,
e transformar-te-á em um outro homem, e tu profetizarás com eles. Então, é interessante que Samuel falou que o Espírito do Senhor, está falando de Saul, inclusive, ia transformá-lo em um outro homem. Então, é essa transformação radical que Deus quer realizar no nosso coração. É, de fato, as pessoas olharem para nós, embora nós temos a nossa personalidade, as nossas características, mas o que vai ser expresso para essas pessoas vai ser o caráter de Jesus. E elas vão falar, uau, o que aconteceu com você, Leandro? O que aconteceu com você, Elisa? E você vai falar, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E isso que nós vamos estudar hoje, e é para todas as pessoas, né? Todos os filhos de Deus vão passar por esse processo de transformação radical. Nossa, e é incrível, porque quando você fala radical, é realmente, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, então algo teve que acontecer nesse processo para que aquela pessoa realmente não existisse. Isso é realmente radical, né, Lê? Não, com toda certeza. Com isso, eu até me lembro de uma passagem do Espírito de Profecia que fala justamente que não se trata de um simples melhoramento da vida cristã, mas uma transformação completa. E pelo que o Daniel falou, isso se trata de uma necessidade nossa, né? Mas, digamos que isso vai levantar a seguinte pergunta: como é que... Eu imagino que isso tenha sido o plano de Deus desde o início, né? Mas de que maneira mais direta Deus quer fazer essa obra em nós? Por que essa obra de transformação é tão importante para nós no tempo em que vivemos e como que isso vai se tornar relevante na nossa vida nesse contexto atual, no século XXI? Como é que isso, digamos, se torna uma grande necessidade? E até pegando um pouquinho da pergunta que o Lê fez, que eu achei maravilhosa, hoje em dia a gente ouve muito falar que só de eu ter aceitado a Deus já tá bom, não é? Ele não precisa ter essa transformação. Eu já estou com Deus, eu já estou fazendo minhas coisas, por que isso seria tão relevante? Arrasou, Lê, gostei. Exato. Então, o que é importante para Deus, de fato, é o nosso coração. Porém, essa obra que começa no nosso coração, obviamente, ela vai se manifestar pelo lado de fora. Eu gostaria, então, de recorrer aos textos bíblicos, para que a gente não fique aqui só nos nossos diálogos, que são importantes, faz parte aqui, né? Nós estamos num Joyce Talks, mas mais do que isso, é Deus falar para nós, né? Nos explicar que obra é essa. E para isso, eu gostaria de convidar vocês, se vocês estiverem com a Bíblia aí, a nós abrirmos no livro de Mateus, capítulo 23. Vai ser um textinho fácil de nós memorizarmos. Mateus 23, e o versículo também é o 23. Então, Mateus 23, 23. Aqui Jesus, ele está falando com os fariseus, ele está falando com uma classe de pessoas que criam em Deus, só que Jesus queria mostrar para eles que obra é essa radical que ele queria fazer no coração dos homens. Então, Mateus, nós vamos ler o verso 23 e depois o 26. Você poderia ler, Leandro? Mateus 23, 23, aí a gente faz uns comentários e depois vamos para o 26. Perfeito. Muito bem. Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está falando assim para eles, olha, vocês dizimam, né, vocês observam as questões do endro, do cominho e etc. Vocês tiram dízimo disso. E aí ele vai falar, mas vocês estão esquecendo o mais importante. E aqui ele vai dizer o que é importante, né? O juízo, a misericórdia e a fé. E ele continua dizendo, fazei estas coisas. Que coisas? Dá o dízimo das pequenas coisas, ser obedientes nas pequenas coisas, mas sem omitir aquelas. E aí no verso 26, que é onde nós vamos entrar aqui de forma mais profunda, olha que interessante que ele vai falar no 26. Você pode ler, Elisa? Claro, eu leio sim. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do corpo. Não, desculpa. Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Olha que interessante, ele falou assim, aí ele vai usar um outro exemplo agora, né? De forma prática, ele vai dizer, olha, limpe primeiro o interior do copo, do prato, para que também o exterior fique limpo. Então ele está falando que as duas coisas é importante estar limpa.
Dentro e o quê? Fora. E fora. E aí, respondendo à pergunta do Leandro, nós vamos depois ler um texto aqui de Ellen White, por que isso é importante no século XXI? Porque muitas vezes nós avaliamos muito o exterior e não olhamos o interior, e também existem pessoas que se justificam por praticar atos exteriores, dizendo assim, Deus conhece o meu coração. Ou seja, se justificando, né? Não, eu faço isso, mas Deus conhece o meu coração. Mas o que Deus está falando na Bíblia é que a obra dele, ela é interna e externa. E para isso, eu já quero avançar até mais um pouquinho aqui na resposta, depois deixo vocês comentarem um pouquinho mais. Eu gostaria de ler um texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 211. Diz assim: se a lei alcançasse apenas a conduta exterior, os homens não seriam culpados em seus maus pensamentos, desejos e desígnios. Ela continua. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição, que emergem da alma, mas não encontraram expressão em ato exterior, porque faltou ocasião e não vontade. E aí, então, ela conclui. E essas emoções pecaminosas, quais emoções? O ciúme, a inveja, a malignidade, a vingança, etc. Ela fala, e essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no juízo, em que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, ela está citando aqui Eclesiastes 12, 11. Então, ela diz que Deus ele vai julgar, a lei dele vai julgar até os nossos pensamentos, até as nossas emoções. Então, por isso que nós carecemos dessa transformação radical, porque Deus ele vai julgar tanto o externo quanto o interno. E aí, dentro dessa questão que você comenta, Dani, das leis internas, né, que é até a questão, né, de que se você já olhar para uma pessoa cobiçando ela, você já pecou. Como que isso funciona dentro desse sentido da transformação radical? Exato. Então, o que você terminou de mencionar, inclusive, né, já são as palavras do próprio Jesus. Ele mesmo construiu esse conceito de que Deus ele julga os pensamentos. E aí, avançando, como que a gente consegue, né? Porque se nós formos pensar assim, eu não consigo mudar o meu coração. A Bíblia diz que assim como um leopardo não consegue mudar as suas manchas, como que nós vamos conseguir tirar essa malignidade do nosso coração? Qual que é o processo? Qual que é o meio? E aí é uma obra do Espírito. Só que para não ficar de forma tão vaga assim, é uma obra do Espírito Santo. Então, o Espírito uma hora vai fazer. Como que funciona isso? E aí a gente precisa recorrer a um outro texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Se vocês encontrarem, a gente vai entender um pouquinho como que funciona. Romanos 5, 5. Quer que eu leia aqui, Dani? Pode ler. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Exato. Então, o Espírito Santo ele vai nos encher com um amor. E quando ele nos enche com um amor, quando ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo, ele nos enche com esse amor. E esse amor é a obra-prima de Deus para fazer, de fato, essa transformação radical nos nossos corações. A gente tem personagens na Bíblia, como, por exemplo, o jovem rico, que ele cria que ele guardava os mandamentos de Deus e que estava tudo certo, que ele já era uma pessoa justa, porém ele teve encontro com Jesus. E aí, quando Jesus se encontra com esse jovem, e esse jovem é você e eu ali, naquele encontro com Jesus. Jesus vira para ele, e é muito interessante que no livro de Marcos, eu gosto muito da maneira que Marcos escreve, né? Marcos 10, 21,
diz assim que Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Então, Jesus o amou. E aí o mesmo verso diz que Jesus vira para ele e diz assim, ó, uma coisa te falta. E essa coisa, nesse momento, na nossa conversa, ela passa a ser personificada, individualizada, customizada. Que coisa é essa que está impedindo com que o Espírito Santo derrame o amor de Deus no meu coração? Porque nós vamos perceber que esse amor, ele faz em nós uma transformação radical. Isso daí foi Deus que falou, e daqui a pouco a gente vai ler. Dani, essa questão eu achei muito interessante, eu até anotei aqui. Esse amor, né, que Deus dá, que a gente sente de Deus, é quando a gente conhece quem Ele é. Não é porque não tem como a gente ser inflamado por esse amor de Deus sem a gente conhecer, sem a gente ter chegado perto da fonte. E aí, uma outra coisa que eu achei que é muito bonito, que a partir do momento que a gente entende esse amor, né, como a gente agora leu em Romanos, que você falou, né, a gente consegue, que Deus faz essa transformação na gente. E o que eu acho que é muito interessante é a identidade de quem nós somos em Cristo. Essa parece que, não sei se, né, já estou indo bem ou estou dando spoiler, mas me faz perceber que quando a gente entende quem a gente é em Cristo e os planos dele para a gente permite que ele atue na nossa vida. Tem muito spoiler, viajei na maionese, é isso mesmo? Como funciona? Não, é isso mesmo, né? E assim, quando nós entendemos esse processo, nós não vamos olhar para as mensagens de Deus com o sentido assim, Deus está, né, me dando uma chicotada, está batendo em mim quando veio uma mensagem dura lá na igreja. Na realidade, Deus está querendo colocar mais de Jesus no seu coração e tirar o você, né? No sentido de negue-se a si mesmo, deixe Jesus viver em você. E aqui eu gostaria de partilhar duas frases de dois pastores da nossa igreja. Eu vejo que muitos hoje tomam referências de líderes lá fora, e nós temos grandes homens de Deus no meio do nosso povo. E o primeiro deles que eu gostaria de citar é o pastor Manolo Damasio. Ele é maravilhoso, adoro. Lá da igreja de Dallas, né, nos Estados Unidos, e tem uma frase dele que eu até separei aqui para nós, que ele diz assim: a salvação exige perdão, o perdão exige confissão, e a confissão exige confrontação. Então, nós vamos ser confrontados muitas vezes, porque nós praticamos atos, estilo de vida, comportamentos, pensamentos que não estão em harmonia com Deus. Então, Deus ele vai nos confrontar. Então, não existe isso de, Daniel, o mal que eu faço é para mim mesmo. Só eu bebo o que vai na minha xícara. Não, não funciona assim, né? Tudo que nós bebemos vai impactar alguém, os nossos pais, os nossos irmãos, os irmãos da igreja, no trabalho, o meu patrão, o meu empregado, eu não sei. Mas por que vai afetar essas pessoas? Porque aquilo que eu contemplo, consumo, etc., vai afetar o meu comportamento, a minha maneira de agir com as pessoas. Uma hora ou outra isso vai se manifestar. E a outra frase que eu gostaria de deixar, que é uma frase até um pouco forte, do pastor Alberto Tim. O Alberto Tim aí, né, ele fala tanto dos pioneiros, né, que eu costumo pensar assim, que ele é um pioneiro da nossa geração. Assim. Inclusive, aproveitar o merchan, ele veio aqui para participar com a gente do nosso legado. Então, depois dá assiste aqui inteiro, lógico, mas depois assiste o vídeo que ele veio com a gente falar um pouquinho sobre o Espírito de Profecia. Maravilhoso. E aí ele deixa uma frase muito interessante, que ele diz assim, ó, o mundo em que vivemos, temos cerveja sem álcool, café descafeinado e supostos pecados despecaminados. Então, existem algumas ocasiões que as pessoas elas desidratam o pecado, dão um rótulo novo para ele e falam assim, não, isso não tem problema. Quando, na realidade, o Espírito de Deus vem nos convencer de que quando eu tenho esse estilo de vida, eu não vou dar um bom testemunho. As pessoas não vão ver Jesus em mim. E aí perde o valor do cristianismo, porque você pode ter filosofia sem Platão, você pode ter budismo sem Dalai Lama, mas você não pode ter cristianismo sem Jesus. Ai, que lindo. Então, se Jesus não aparecer,
não é cristianismo, porque é Jesus que é o centro, né? Ele que é a pessoa principal. Então, essas mensagens do Espírito Santo derramando o amor em nós para fazer essa transformação radical, em alguns momentos nós vamos ter alguns desconfortos, mas é só para nos ajustar a andarmos no caminho eterno de Jesus. Nisso eu queria já aproveitar para fazer mais uma pergunta. Ó, tudo bem, a gente está falando aqui de transformação radical, estamos falando que se trata de uma transformação completa, eu vou ser um pouco mais direto agora nesse ponto, porque é uma coisa que já está matutando aqui há um tempo. E a gente falou muito a respeito de Cristo aqui, sobre a obra que ele faz em nós. Quando a gente fala de transformação, nesse caso, e você usou o exemplo do... Eu pelo menos, acabei lembrando do que diz lá o profeta Jeremias sobre o leopardo que não pode mudar a cor de suas manchas. Bom, as manchas, elas fazem parte da identidade daquele leopardo, é o que caracteriza ele, e ele não pode mudar isso. Então, se nós precisamos de uma transformação, estamos falando de uma transformação de identidade nossa, mas que, pelo que parece, de acordo com a Bíblia também, é uma obra que nós somos incapazes de fazer sozinhos. E aí é que entra Jesus, certo? Mas, nesse caso também, lembrando do jovem rico, acho que a mesma pergunta fica para a gente. O que posso eu fazer para ter a vida eterna? Porque Jesus, ele diz assim para ele, ó, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele diz, tá, Senhor, isso tudo eu tenho feito desde a minha meninice, mas que me falta ainda? Como é que se trata isso? O que ainda falta na gente para poder experimentar mesmo essa transformação radical? Por que às vezes a vida cristã parece ser uma vida tão enfadonha, difícil, uma vida de luta constante, a gente fica naquela, não vou vencer jamais, enfim. Entendi, muito boa. Inclusive, eu quero colocar até mais um outro personagem aqui, né? A gente está ampliando, colocando bastante gente da Bíblia aqui, e é muito bom, maravilhoso. Um outro personagem que ele andou com Jesus, né? O jovem rico, ele teve um encontro com Cristo, mas esse outro personagem, ele andou com Jesus, ele amou a Jesus, ele sentiu o desejo de ser transformado, mas ele não foi. Então, é claro que existem, né, pessoas que tiveram encontro com Cristo, nós estamos falando das que não teve a vida transformada, mas muitas pessoas tiveram, como, por exemplo, Nicodemos, mulher samaritana e etc. Mas é interessante porque, Daniel, você está falando de uma pessoa que amou a Jesus, amar Jesus não é suficiente, nós vamos ver que é mais do que isso. Olha que profundo. Você fala, uau, como que é esse conceito? Nós vamos chegar lá. Só quero ler 2 textos antes, falando desse personagem. O nome dele é Judas Iscariotes. No livro Desejar de Todas as Nações, Ellen White diz assim: amava o grande mestre e anelava estar com ele, tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Olha que interessante, né? Ele desejava, né? Ele almejava, ele amava Jesus, mas o desejo por si mesmo também não é suficiente. Inclusive, Judas, ele foi uma pessoa que ela vai continuar descrevendo o Salvador, não repelira Judas, dera-lhe lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de um evangelista, dotou-lhe de poder para curar os doentes e expulsar os demônios, mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. E aqui que está o forte, hein? Olha, ele foi dotado de poderes sobrenaturais. Não foi ele que usou o Espírito Santo usou ele. O Espírito Santo se manifestou porque houve cura, houve expulsão de demônios, mas ele não se entregou, não se rendeu inteiramente. E tem um texto em Colossenses, capítulo 13, versículos 23 e 24, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é quem vós estáis servindo. E aqui entra o ponto alto desse nosso bate-papo. Nós gostamos muito de Jesus como o nosso sumo sacerdote, nós gostamos muito de Jesus como o nosso Salvador, mas Jesus, ele nos chama e ele nos convida para nós aceitar dele
o nosso senhorio, o senhorio dele, melhor dizendo, né? Nos render a ele como nosso Senhor. E o que significa isso, Daniel? Deus como nosso Senhor. Foi o texto que eu terminei de recitar para os irmãos, para os amigos. É que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer como para o Senhor, não para os homens. Tudo que nós somos. Então nós devemos nos perguntar a Deus. Falar, Senhor, será que isso que eu estou assistindo é de alguém que foi transformado radicalmente? Senhor, os momentos de oração que eu passo com o Senhor é de uma pessoa que foi transformada? E ele vai trazer essa reflexão na nossa mente. Não vai ser nós. E, inclusive, ele também não vai nos abandonar quando ele mostrar os nossos erros e pecados. Ele vai pegar nas nossas mãos e ele vai conosco até a consumação dos séculos. E digo mais, até a eternidade. Nós vamos andar de mãos dadas com Jesus. Nós nunca vamos nos separar dele. Nós sempre vamos ser dependentes dele. Os salvos, os remidos, eles não viverão de maneira independente de Deus. Eles sempre serão dependentes do amor de Jesus. Então, como obter, como conseguir, qual é a minha parte? É render inteiramente. A gente não pode ter reservas nos nossos corações. Nós não podemos ter ídolos acariciados, pecados escondidos e ocultos. Não. Tem que ser tudo. Tudo por ele, para ele, a honra, a glória e o louvor. E essa rendição do eu é que vai ser expressa quando as pessoas nos encontrarem. Como o nosso eu vai estar completamente rendido a Cristo, quando elas nos olharem, elas vão falar, não é você. Não é o Leandro que eu conheço. Falar, de fato, não é. É um outro Leandro. É Jesus que está manifestando na vida do Leandro. Aí, Dani, dentro dessa questão, porque as pessoas podem falar assim, poxa, mas fazer isso é muito complicado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou me entregar? Mas... E aí, a questão que eu quero entrar é, a partir do momento que a pessoa se entrega inteiramente a Deus, ela vive uma vida que ela se sente pesada, no sentido de, ela vive uma vida de, poxa, eu tenho que fazer mais isso. Ai, porque nananana. Ela é, tipo, emborrada ou ela é feliz e sorridente? Como que isso é possível? Não, com certeza. Com certeza, né? A Bíblia, inclusive, chega a mencionar, né, que o amor de Deus, ele coloca em nós pelos mandamentos, né? A Bíblia diz assim que os seus mandamentos não são penosos. Fala, nossa, então, de fato, os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Por que que não são? Porque nós vamos ter prazer em agradar a Deus. Nós vamos reconhecer primeiro o amor dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E esse amor de Jesus, a entrega, o sacrifício, o plano da redenção, a nova terra, o novo céu, os anjos, a eternidade, não vai ter morte, nem pranto, nem dor. Isso vai gerar em nós aquilo que nós vimos aí, nos carros, nas camisetas, até em músicas seculares aí, hoje está muito famosa aí a frase gratidão. Né? Verdade. Todo mundo, não, gratidão, gratidão, gratidão. E nós, né, filhos de Jesus? Então nós somos gratos e nós temos prazer em guardar a lei de Deus, porque ela nos protege. Nós não vamos olhar somente como mandamentos, nós vamos olhar para os mandamentos como promessas para a nossa vida. Né? Então, não terás outros deuses diante de mim. Eu vou olhar e vou falar, louvado seja Deus, que eu não tenho nenhum ídolo, né? O único que é digno da minha atenção é Jesus. Então não vai ser um peso para mim eu deixar de ouvir um ídolo e tal, não. Eu vou ser tão alegre, tão contente com o que Cristo é, porque, inclusive, Ellen White chega a dizer, ainda que não tenhais nenhum outro amigo no vasto mundo, nele podeis ser feliz. Então, vai ser na realidade, a gente vai sentir vontade, né? Quanto mais agradar a Deus, mais felizes nós vamos nos tornar. Ai, que lindo, Dani. Você falando, eu acho tão especial, assim, você sente, né, o brilho nos olhos, é uma coisa tão especial. E aí, para quem tá... Desculpa, Lê, eu tô falando demais, mas eu prometo que eu paro, tá? O seguinte, aí a pessoa tá assistindo a gente, você que tá do outro lado da telinha, tô falando de você. Eu falei assim, tá, mas como que isso acontece? Tipo, isso vai acontecer em quanto tempo na minha vida? Porque, olha, eu tenho tantas coisas aqui para arrumar, e sem contar as que eu nem sei que eu preciso ainda arrumar.
E, assim, né, primeiro, como lidar com essa questão da comparação do que a gente vê na outra pessoa, que a gente acha que ela já nasceu perfeita, por mais que a gente saiba que o interior é diferente às vezes. E o outro ponto é, quanto tempo que isso se torna uma realidade na minha vida? E se eu não conseguir fazer isso até o fim da minha vida? Enfim, nossa, desculpa que agora eu peguei pesado, né? Mas vocês entenderam a ideia. Nós devemos olhar para a seara do Senhor como de fato ela é. Ela é uma grande plantação, uma grande vinha. E todos nós estamos em um processo. E nesse processo, você tem ali vários tipos de árvores, cada uma vai dar um fruto diferente, mas são frutos que vão expressar o caráter de Deus. Então, um exemplo, você tem o pé de manga, o pé de abacate e etc. E cada uma dessas árvores, elas estão em um estágio diferente umas das outras. E uns que estão há pouco tempo crescendo. E digo crescendo espiritualmente, porque às vezes a pessoa ela pode ter nascido em um berço cristão, em um berço da igreja adventista, mas a intimidade dela com Deus, ela ainda é uma plantinha pequenininha, e que às vezes ela está até mirrada, ela está até machucada. E o nosso trabalho não é olhar para aquele irmão, aquela irmã que está lá 10 anos dentro da igreja, é uma planta mirrada, e é uma planta que, espiritualmente falando, não me interprete mal, ela esteja com alguma enfermidade. Chega lá e chutar ela e falar, você não cresce, planta miserável. Não é assim. Nós vamos chegar lá e ajudar. O que está acontecendo? Quais são os nutrientes que está faltando para essa planta crescer? E se você que já cresceu, já está dando frutos, você já entende mais desse processo, você não deve usar a sua mão para ir lá e arrancar aquela planta e terminar com ela, porque não é esse o nosso papel. Mas é usar a mesma mão para ajudar aquela árvorezinha que está se desenvolvendo a arrancar as ervas daninhas, a jogar água naquela plantinha para ela crescer. E aí Ellen White vai falar qual é a primeira obra da reforma. Já ouviu falar sobre isso? Eu conheci esse texto, eu fiquei maravilhado. Eu gostaria de partilhar aqui com os amigos, que ela diz assim, a primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. É a primeira obra. Começa na mente, na imaginação. Então, quando a mente é uma mente que ela está sendo purificada por Deus, ela vai crescer a estatura de Cristo de acordo com a luz que ela recebeu, com a verdade que ela recebeu, ela vai estar, então, em seu estágio de perfeição. E é isso que Deus vai avaliar. O tempo de conhecimento que nós temos dele, a luz que ele já derramou sobre nós, e que ele também vai dar o poder para nós vivermos essa luz. Mas esse processo começa na nossa mente. E aí nós vamos ter que vigiar. Nós entramos em algo que o dom profético vai chamar de cooperação. Cooperação, a parte humana e a parte divina. Jesus, nós sabemos, ele é um cavaleiro. Ele não vai chegar na sua casa abrindo tudo, falando, não, muda isso, tira isso do seu guarda-roupa, sua geladeira, da sua televisão, do seu celular. Não é assim. Ele pede por educação. E aí, se você permite, ele vai te mostrar. Você pode ter certeza que ele não vai deixar nada em oculto, não só o que desagrada a ele, que é o que nós estamos falando, mas também o que agrada a ele. Então ele vai falar, olha, passe mais tempo comigo, ore mais. Cadê aquele jovem que está afastado da igreja? Visite-o. Quando você estiver buscando salvá-lo, você está sendo salvo. Foi assim que ele quis salvar Jonas. Ele deu uma missão para Jonas. A única maneira de salvar Jonas era fazer de Jonas um missionário. Por isso que todos nós, no processo da salvação, nos tornamos verdadeiros missionários. Nossa, você falando disso, sobre como é que Jesus ele aponta para nós o caminho, me abriu a mente para uma coisa muito impressionante, que é justamente no exercício do amor a Deus, através do relacionamento com Ele, estudo da Bíblia, oração. Ele também nos incentiva na questão do amor ao próximo, e quanto mais envolvidos estamos com Cristo, mais o amamos, e quanto mais o amamos, as coisas que Ele pede, como você mesmo disse, se tornam motivo de alegria, né? Não se tratam mais de ordens, mas é como se olhássemos para o Senhor e somente perguntássemos, meu Senhor, que queres que eu te faça? E aí, isso responde àquela pergunta já feita anteriormente, de que não é um peso para nós ter que fazer isso, porque no fim das contas isso é apenas um resultado daquilo que Cristo faz em nós. Você usa um exemplo de uma plantinha, Daniel,
Eu também aprendi uma coisa com as plantinhas daqui de casa, que recentemente minha mãe começou com o negócio de plantar coisa aqui, eu digo assim, ela nunca foi disso, o que está acontecendo? E essas plantinhas, elas estavam meio murchas, sabe? A gente pegou algumas que davam para plantar mesmo pelo caule e colocamos lá e começamos a regar todos os dias. E aqui no Maranhão, é um sol para cada pessoa, sabe? E o que acontece foi que durante dias, ela molhando essas plantas continuamente, todo dia, mas eu não via resultado nenhum naquilo. Inclusive, eu vinha muitas folhas delas caindo, e uma que estava até botando flores, também já estava com as flores quase mortas e tudo mais, o galho estava ressecando. E eu fiquei assim, do que adianta ficar molhando isso aqui todo dia? Para que tanto esforço? Aí minha mãe disse, não, elas vão crescer e tudo mais, elas vão melhorar depois a aparência delas. Aí chegou um dia que ela precisou viajar e eu fiquei responsável por molhar. Eu molhava, mas eu não botava fé nenhuma de que poderia crescer. Aí quando aconteceu de uns dias para cá, eu estava saindo de manhã e quando eu olhei assim para elas, eu percebi que elas já não estavam mais sem cor. Elas já estavam ganhando uma coloraçãozinha mais verde. Foi passando de novo os dias, eu percebi que antes elas estavam caídas, assim, e de repente elas começaram a ficar mais retas, erguidas. As folhas que haviam caído estavam nascendo novas, e agora essas novas já estavam apontando para uma direção mais alta. Aquela outra começou a brotar muito mais flores. Aí eu fiquei assim, como isso é possível? Eu olhei durante vários dias e não estava dando resultado nenhum, e agora, quando eu menos espero, tá aqui. O fato é que elas não deixam, apesar de não aparentar dar nenhum tipo de resultado no crescimento delas, apesar de aparentar, não significa que não estava havendo. Mas começou de maneira gradual, né, no tempo de cada plantinha, afinal, cada uma está num estágio diferente, como você falou, mas o fato de elas estarem sendo alimentadas todos os dias foi o que favoreceu o crescimento. Um bebê, quando não cresce, está faltando nutriente. O que precisa fazer para que haja crescimento? É ele se alimentar daquilo, das condições que vão gerar a vida. Eu estava lendo o Caminho a Cristo e diz exatamente isso. Uma planta não depende do seu próprio esforço para crescer, mas ela depende daquilo que está ao seu redor, fatores que lhe dão vida, luz, ar, água, e aquilo que essas coisas representam para uma planta, Cristo representa para todos aqueles que nele confiam. Ele fala, eu sou o pão da vida, né? Aquele que se alimentar da minha carne e do meu sangue viverá eternamente por mim. Então, a nossa parte é simplesmente nos alimentar, assimilar sua vida, sua graça, seu amor, através do exercício do amor ao próximo, através do relacionamento com Deus, e ele vai gerar esse crescimento. E dentro disso, acho que entra muito a questão da contemplação, né? Por isso tão importante que a irmã White fala, né? Da gente todo dia gastar pelo menos 1 hora contemplando tudo que Cristo fez, né? Exato. Isso, de nada adianta ter apenas um conhecimento teórico, né? Isso não para bem nenhum. A comida, ela só gera crescimento quando é absorvida, assimilada e se torna parte de nós. Exato. Ninguém se alimenta só de imagens de comida, né? Então, é verdade. De fato, verdade. Eu queria compartilhar um texto, né, falando sobre isso, que é o texto que deu o título a esse conteúdo, né, da transformação radical. Está na revista Review and Herald, no dia 22 de julho de 1890. Ellen White diz assim: aquilo que era censurável no caráter é purificado da alma. Pelo amor de Jesus, todo o egoísmo é expulso, toda a inveja, toda a má conversação são erradicados e uma transformação radical é realizada no coração. Uau! Então, pelo amor de Jesus, uma transformação radical é realizada no coração. Eu sei que quando nós usamos esse termo radical, né, até Elisa fala, nossa, aqueles esportes radicais, é uma palavra que vai nos lembrar coisas muito fortes, muito perigosas às vezes, né? Alguns podem pensar que é uma questão de fanatismo, perfeccionismo. Não, não é nada disso. Uma transformação radical é, de fato, tirar o nosso eu. Tem um pregador norte-americano que ele diz assim que no coração de todo homem tem uma cruz e um trono. Se Jesus está na cruz, o eu que está no trono. Mas se o eu está na cruz,
é Jesus que está no trono. E aí já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé naquele que me amou e que por mim se entregou, que por si mesmo se entregou. Então, Jesus que vai estar no trono e o eu vai estar no coração. E aí eu quero até fazer um merchan aqui, né? São vários momentos. Nós temos essa primeira mensagem, que estamos falando da transformação radical em questões internas. Depois tem um outro tema que nós também apresentamos lá na GYC, no congresso, que é sobre as transformações externas. E o terceiro tema, que se chama Sem Cruz, Sem Coroa, que é esse processo. Então, nesse processo tem uma cruz, né? Inclusive, essa é uma expressão de Ellen White, no cross, no crow. Igual, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Melhor essa daí. Então, é mais ou menos isso. Não que a gente seja um sadomasoquista, de ficar se machucando e etc. Mas faz parte desse processo, porque a gente está no mundo de pecado, por nós termos hábitos pecaminosos, e Deus vai tirando isso de nós, coisas que nós estávamos acostumados, que ao nosso ver era saudável, mas ao ver de Deus não é. Então, Deus ele vai tirando e a gente vai sofrendo algumas dores, Deus ele vai limpando aquela ferida, mas ele também vai curando, igual disse Jó, a mesma palavra que fere é a mesma que cura. Então, ele vai limpando, e quando nós olharmos para trás, nós não vamos sentir saudade, nós vamos olhar e vamos falar assim, foi um livramento, foi a mão de Deus que cuidou de mim e me trouxe para esse caminho de paz, para a eternidade. Amém. Dani, você falando um pouquinho disso, me veio muito o amor de Cristo me motiva. E aí faz todo sentido o que a gente vê, acho que é nos Bravadores. Foi por um tempo. Que então me motiva a ser obediente, andar com reverência na casa de Deus. É bem no sentido... É a síntese do que a gente conversou. Não que eu falei que se resume à lei dos bravadores, mas o que eu quero dizer, a mesma ideia é o que acontece, né? Porque o amor de Cristo vai me motivar a viver uma vida para Ele. Ai, que coisa linda, que especial. Maravilhoso. É exatamente isso, né? Então, tudo no processo, no plano da redenção, é essa motivação. E para ficar bem prático, antigamente, hoje eu não sei, né? A tecnologia está muito avançada aí, mas antigamente você tinha alguns brinquedos, alguns hominhos, que você dava corda nele assim, e depois soltava, ele saía pulando, ele saía andando e etc. Então, tanto as profecias, o amor de Jesus, o meu relacionamento em oração, ir na igreja, pregar, entregar folheto e etc. Entra isso que o Leandro falou, que Deus está fazendo essa obra imperceptível na nossa vida, a gente só deve se permitir colocar nos lugares onde vamos receber esse nutriente, e aí essa motivação vai fazer com que a gente tenha um estilo de vida missionário, diferente e tal, e as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas aconteceu algo radical na sua vida, e você às vezes nem vai perceber, né? Você simplesmente esteve em contato com Deus, e Ele vai fazer isso em você. Então, para a gente entender isso de forma prática e bíblica, eu gostaria de partilhar um outro texto, que é um dos textos mais fantásticos do assunto da justificação pela fé, que foi o tema que nós abordamos esse ano. Está no livro de Efésios, Efésios capítulo 3. Se você estiver com a Bíblia, abra aí Efésios 3. Esse texto vai explicar muito bem de onde vai vir essa força, quem que realiza esse agir do Espírito em nós, quem que realiza, né, Jesus na nossa vida. Efésios capítulo 3. E, Dani, até acho que tem uma coisa que é muito importante falar também, né? Até para quem está em casa, que é assim para a gente clamar para que Deus continue batendo na porta do nosso coração, mesmo se a gente não quiser ouvir, para Ele ir lá até a gente aceitar, né? Amém. Não ter medo de fazer isso. Exato. Olha, Efésios capítulo 13, versículos 16 e 17. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Então, é o Espírito de Deus que vai construir a imagem de Jesus nos nossos corações. Então, é uma operação de dentro para fora, e aí sim nós vamos estar fortalecidos e fundados em amor. Então, todos os nossos atos serão atos de amor, atos de benevolência, que Deus realiza pela fé. E fé é o que? É confiança. É confiar em Deus.
Eu gosto de uma ilustração que eu vi em uma ocasião, que dizia que a fé seria mais ou menos assim, é como se você estivesse em uma correnteza, a água te levando, e aí você visse um tronco boiando ali. Você iria agarrar nele, e se agarrar, que é o emunar do Antigo Testamento, que é a palavra que nós vamos traduzir como fé, é se agarrar em Deus. Se agarre em Deus com todas as suas forças. E certamente você vai ter a vida transformada de maneira radical para a honra e glória de Deus. Nossa, que lindo. Eu tô até anotando aqui. Fé é igual se agarrar em Deus, que eu gostei. Nossa, que incrível. Nossa, Lê, como que você sai daqui? Eu já tô assim, me sentindo nas nuvens, no sentido de falar assim, que lindo que Deus quer fazer da gente, não é? Sim, com certeza. Eu estou sem palavras aqui. Na verdade, todo esse assunto, Acho ele é que muito imersivo, profundo, e aqui a gente já percebe como que a palavra de Deus é viva, né? Quando a gente fala sobre essa transformação, a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador, um poder criador. Quando Jesus fala para aquela mulher, seus pecados estão perdoados, vá, não peques mais, você entende que aquela mulher já morreu. Mas aquelas mesmas palavras surtem o mesmo efeito ainda hoje. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante, né, do que espada de dois gumes, capaz de discernir as intenções do coração, mas também de transformar vidas. É incrível isso. Não sei o que dizer. Estou completamente, aceito, tudo bem, entendi, sem objeções. E você que está em casa, como você está se sentindo? Coloca aqui nos comentários que a gente também quer saber se foi só com a gente ou se com você também aconteceu isso. E, Dani, tem as suas palavras finais? Fala assim, a pessoa que está assistindo a gente não pode sair sem eu falar isso. Tem alguma coisa? Então, já diria um grande sábio uma vez assim, ó, se você não prestou atenção em nada do que foi dito até aqui, por favor, foque nisso, que isso aqui é importante. Exato. E eu queria deixar uma pergunta, né, nesse primeiro momento, para essa pessoa que está nos assistindo. Quando foi a última vez que a palavra penetrou profundamente no seu coração, como disse o Leandro aí, recitando o texto de Hebreus, capítulo 4, 2, que separou, que ela foi lá no âmago do seu ser. E aí você deve estar pensando, Daniel, faz tempo que isso não acontece. Mas eu creio em nome de Jesus que a palavra de Deus é eficaz e que tudo que nós falamos aqui da palavra de Deus, ela está penetrando agora no seu coração. Eu queria deixar um texto de Ellen White, se em algum momento você se sentir fraco, despreparado, quando você cair, acontecer algo desesperador. Ela diz assim, no mesmo livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 595, quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai, pedindo forças do céu. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Não fique desesperado. Quando o inimigo jogar alguma coisa na sua cara, em alguma circunstância, se infelizmente não for só um pensamento mesmo maligno, se uma pessoa falar e jogar alguma coisa na sua cara, naquele momento orai em pensamento. Peça o caráter de Jesus na sua vida. Peça a mansidão de Jesus. Deus mudou a vida de Moisés. Está declarado, irmãos, pela boca do profeta, que Moisés, ele era naturalmente impaciente. E o mesmo Deus, através de um outro profeta, através dele mesmo, né? O próprio Moisés escreveu que ele se tornou o homem mais manso da terra. E aquilo não foi uma vaidade, foi uma verdade. Ele vai te falar que ele era naturalmente impaciente. E aí, ele mesmo, depois, inspirado por Deus, escreve que ele se tornou o homem mais manso da terra. Eu estou falando da mansidão, pode ser outros aspectos, vícios, eu não sei. Mas eu sei que quando você for tentado fugir para o trono da graça, pode ter certeza, ali você vai encontrar um pai. Ali você vai encontrar um amigo para todas as horas. Nossa, Dani, que especial. Que mensagem incrível, que linda. Que a gente realmente possa tomar posse dessa realidade, dessa verdade, né? Bom, Sim, Dani, com para a certeza. gente... você tem mais um comentário final, Lê, que você gostaria de fazer? Sim, isso me lembrou de um texto que eu me deparei lá no GYC, onde fala sobre como Jesus está tão perto da gente que não só conhece tudo sobre nós, mas conhece nosso íntimo.
conheço as vossas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em qualquer ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, e ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. Amém. Nossa, lindíssimo. Dani, você faz uma oração para a gente, por favor? Claro, com certeza. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Tão grande, tão forte por nós, ó Deus, que o Senhor entregou o teu Filho para nos salvar. Nós amamos o Senhor, amamos o seu Filho, Jesus, e amamos também a obra realizadora do Espírito Santo, de nos transformar de uma forma radical. Não queremos viver mas nós mesmos. Nós queremos que Jesus vive em nós. E essa transformação radical que o Senhor está realizando agora, porque a tua palavra é poderosa para realizar agora os milagres na nossa vida. Nós almejamos também para os nossos familiares, para os nossos amigos e todo o ciclo de influência. Todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, que nós venhamos levar a eles a graça, o perdão e, através do poder do Espírito Santo, apresentar o Evangelho eterno das 3 mensagens angélicas. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo, e que o Senhor permaneça em seus corações. Em nome de Jesus, nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Amém. Dani, muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo super especial, lindo. A gente já está assim, ai, que coisa boa. Obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço. Ai, obrigada. E se tem algum merchan especial, pode fazer esse momento também. Olha, eu quero fazer um merchan para que vocês continuem seguindo a GYC nessas plataformas, divulgando os vídeos, não só esse conteúdo, como todos os outros conteúdos sobre música, sexualidade, vida com Deus, santuário, a gente sobre saúde, enfim, nós temos muito sobre justificação pela fé, então não deixe de ser um missionário virtual. Nós somos aí missionários também nas redes sociais. Então partilhe os vídeos nos grupos da família, nos grupos da igreja. E esse é o desejo do meu coração, porque esse ministério está fazendo a diferença na minha vida. Amém. Então eu falo de forma particular mesmo, né? Como um jovem, com seus grandes desafios na época que nós vivemos. É possível, todos nós, sermos Daniéis, Ananias, Misaéis e Azarias no meio da Babilônia, fiéis a Deus. Amém. Então esse é o desejo do meu coração. Obrigada, Dani. Obrigada, Lê, também pela sua participação. E você que ficou aqui com a gente acompanhando todo esse processo, que a gente realmente possa permitir que Deus faça uma transformação radical na nossa vida. Que a gente possa se perfumar do perfume da graça de Deus e que por onde a gente passar, que as pessoas possam falar assim, essa pessoa não é ela que está passando por aqui, mas é o perfume da graça que está sendo passado para as pessoas e que elas possam ver a constante diferença na nossa vida. Não porque a gente é bom, mas porque a gente se rendeu àquele que tanto nos amou, que deu seu filho para morrer aqui por nós. GYC Talks, muito mais que um bate-papo, um encontro com a verdade. E a gente se vê no próximo episódio.